Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara, muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais uma entrevista e hoje recebendo aqui nos estúdios o Domingos Malandrino, que é diretor regional do CIESP. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, eu que agradeço. E a gente vai começar o bate-papo falando da situação das indústrias, né? Num ano que só se fala de crise financeira, em dificuldades, nós trouxemos aqui o Malandrino para falar sobre a situação das indústrias aqui de Bauru. Primeiramente, como é que está esse panorama de crise nas indústrias? Realmente já foi sentido? Não tenha dúvida que o problema chegou até aqui, como era esperado. É óbvio que a gente vai falar de Bauru, mas esse problema está linkado com falta de política econômica equivocada, política industrial que não existe nesse país, falta de ter um dólar compatível com o que o mercado exige, a linha de produção. Então, tem todos esses aspectos federais que acho que o telespectador está cansado de ouvir falar e que a gente vinha já alardeando há algum tempo que a indústria vem numa derrocada. Nós tínhamos há 20 anos atrás 27% do PIB, fechamos 2014 com 12,3% e nós acreditamos que no final de 2015 nós vamos ter deflação, vai decrescer o setor industrial brasileiro como um todo, salvo raríssimas exceções. É óbvio que nesse emaranhado, nessa imensidão de setores produtivos, principalmente do setor de transformação, que é o mais afetado, né? Nós vamos ter um ou outro setor conseguindo se dar bem, mas nós podemos dizer que 90% das indústrias brasileiras terão enorme dificuldade e 2015 é um ano de sobrevivência. Em que aspectos isso já começa a ser sentido aqui em Bauru? Houve demissões? Houve algum problema de fechamento de empresa pontual? Como é que isso já está na prática? Olha, nós temos um pouco de tudo aí, sendo agravado por algumas empresas que também já inclusive é público, notório, saiu na mídia o fato principalmente da Jax, são quase 2.000 empregos no município de Bauru que foram fechados. Isso traz um problema, traz uma repercussão e um resultado do setor vai ficar todo ele comprometido para 2015. E nós temos também, na pulverização de todos os setores produtivos de Bauru, uma coisa que é até um pouco sintomática. Eu costumo dizer assim, você está caminhando na estrada numa velocidade cruzeiro permitida de 120 km por hora. Você vem vindo, aí a uns 3, 4 km na tua frente, você vê alguém acendendo a luz do freio. Ou seja, o carro da tua frente diminuiu a velocidade. É sintomático, você pisa no freio também e também diminui. Então, isso tudo, essa perspectiva, esse cenário, essa situação, essa instabilidade política, econômica, a falta das reformas, tudo isso faz com que, na verdade, o carro da frente acendeu a luz do freio e todo mundo vai pisando, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Isso vai repercutir para a economia como um todo, começa na indústria, vai afetar comércio e serviços imediatamente. E em Bauru não é diferente, nós estamos com muitas empresas de muitos setores com grande dificuldade. O CIESP é uma entidade que pelo menos tenta negociar diretamente com o governo, fazendo reivindicações, levando a pauta dos associados, que são os industriais, né? Qual seria uma saída, o que o CIESP tem feito nessa questão de dialogar com os governos estadual e federal para tentar amenizar isso e não... Eu acho que o pior de tudo são as perdas, né, do mercado de trabalho. Como é que é essa negociação? Olha, e eu quero fazer uma meia-culpa. Do lado dos empresários, eu acho que a gente não se faz entender, não consegue tornar público e notório, não consegue sensibilizar o homem público das reais necessidades. Por outro lado, há uma certa desconsideração do homem público para o meio empresarial, achando que o meio empresarial reclama de barriga cheia, e com isso a gente cria uma animosidade, as coisas não são feitas. Isso
pode-se dizer, em todas as esferas, desde o município até o Estado e principalmente na questão federal. Não se faz o que tem que ser feito, é público e notório a necessidade e aquilo que tem que ser feito, e também por parte do meio empresarial, eu acho que a gente não sabe endurecer o jogo para o homem público, principalmente no âmbito federal, para que ele pratique as reformas que a sociedade brasileira como um todo precisa. Até porque o maior país, a maior economia do mundo, deu uma demonstração clara de que não existe país forte, economia sólida, sem indústria. Isso aconteceu nos Estados Unidos recentemente. Eles quiseram deter conhecimento e tecnologia e ignorar o setor industrial, e os Estados Unidos passou por tudo aquilo que todo mundo sabe. Hoje, qual é a missão do governo americano e que foi prontamente atendida pelo meio empresarial americano? Tragam suas empresas, suas indústrias de volta para os Estados Unidos. Tirem elas lá dos países asiáticos. Os americanos fizeram isso. Eu aqui no Brasil não acredito nisso, até porque o meio empresarial não é tão convicto e tão patriota como é o americano, obviamente por suas desavenças e por seus desencontros com tudo que os homens públicos já fizeram de ruim para a economia como um todo. Agora, com relação aos problemas, né, depois eu até gostaria que você fizesse uma previsão para esse ano, já que a gente está praticamente no início, mas tem três problemas que eu acho que são os principais. Não sei se tem mais algum que você poderia dizer, mas o preço do dólar incomoda muito a indústria, né? A carga tributária brasileira é muito alta e também agora a inflação que está, por exemplo, o aumento de energia, que era uma solicitação do Ciesp há alguns anos, que era a diminuição da tarifa de energia para a indústria. Nesses três pontos, quais deles é o pior e o que afeta cada um? Bom, olha, de todos eles, o menos ruim é o dólar. Ele causa problemas, traz situações desfavoráveis, mas no patamar que está, aí que a gente calcula que esse ano deve oscilar entre 2,80 e 2,95, é o que ele vai ficar sambando durante 2015, é um patamar assim que o meio empresarial não pode reclamar com relação a isso. Qual seria o ideal? Nesse patamar aí mesmo, 2,80, 2,90, 2,95. Não pode cair muito para a indústria. Não, né? Se ele ficar para baixo disso, ele já começa a prejudicar a indústria nacional como um todo. E principalmente os exportadores. Principalmente. Então, se a gente considerar 2015 o patamar do dólar, não 2014, o patamar do dólar 2014 para o setor produtivo era extremamente nefasto. 2015 não. Então, 2015 a gente não tem o dólar desfavorável. 2014 nós tínhamos o dólar desfavorável, nós não temos as reformas, a carga tributária. Importante frisar também que quando a gente reclama da carga tributária, eu quero deixar claro para o telespectador da TV Câmara que o industrial não paga imposto. Quando a gente reclama da carga tributária, é que a carga tributária, quando nós vamos calcular o preço do nosso produto para ele ser vendido, para poder chegar ao consumidor, para a população, o que acontece com os nossos produtos? Ele tem que ter um preço superior ao dos nossos concorrentes lá de fora. Então a nossa reclamação é que a carga tributária eleva o preço do nosso produto e sacrifica o nosso povo, principalmente os menos favorecidos, que são os que têm o poder aquisitivo melhor e que o impacto da carga tributária nos produtos que nós produzimos traz uma maior perda de receita por parte deles. Então, preciso deixar claro, o empresário ele não paga imposto. A gente embute no preço do nosso produto o imposto que quem paga é o contribuinte. Né? Paga, e outra coisa, de uma forma extremamente nefasta, porque em toda a cadeia. Né? Então, a carga tributária é uma coisa que tira a competitividade do produto nacional frente aos outros, tá certo? Você perde competitividade
com relação a outros produtos de qualquer outro país do mundo, porque nós temos a segunda carga tributária mais cara do mundo. E por último, a questão da inflação. A inflação é uma outra coisa que prejudica, consome o salário do trabalhador e cria uma instabilidade no setor produtivo. Por quê? Você compra uma matéria, você cria uma ansiedade, porque você compra uma matéria-prima esse mês e o mês seguinte você não sabe qual é o preço dela. Então, você começa a trabalhar, porque as margens de lucro hoje estão extremamente achatadas, você começa a trabalhar com previsionamento. E o que isso é inerente a qualquer ser humano. O que ele faz? Ele embute o preço de uma pseudo-inflação que ele acha que vai acontecer e acaba aumentando o preço dos produtos e dificultando a aquisição por parte do consumidor. Isso aliado a outra coisa que prejudica muito a indústria, que é a falta de infraestrutura. A falta de infraestrutura no Brasil é um negócio caótico. Não é possível você pegar um container e ficar mais caro para você transportá-lo via terrestre de Bauru para o Porto de Santos do que embarcar do Porto de Santos para a Argentina, por exemplo. É mais caro você levar um container até o Porto de Santos, ou até Paranaguá, ou até Tubarão, quem sai por aqui, sai por baixo, tá certo? Do que você... E veja bem, mesmo assim, nós estamos com os caminhoneiros fazendo greve de que o frete que está sendo cobrado não dá para suprir os custos. Frente ao quê? Essa outra desproporcional alta dos combustíveis, alta dos pedágios, custo dos insumos para manter o caminhão e coisa e tal. Nós temos matriz de transporte equivocada, né? Aliados a custos que a gente tem nas empresas. Por exemplo, nós pagamos o INSS para todos os nossos funcionários, mas a gente tem que dar um plano de saúde para eles, porque senão, quando eles tiverem problema de saúde, eles têm que perder 1 dia ou 2 dias, se é que vão conseguir ser atendidos nas filas dos prontos-socorros municipais, estaduais e assim por diante. Escola, a mesma coisa. Enfim, a gente tem muito gasto dobrado. Essa é a outra reclamação do tributo. O tributo, além de ser caro, ele não reflete em benefício para o trabalhador, em benefício para a população. A mesma coisa acontece com escola. Então, tudo isso acaba diluindo aonde? No custo que eu tenho que fazer para os nossos produtos, dificultando a aquisição do consumidor. E, por último, a última grande burrada que o governo vem fazendo, que é o aumento da taxa de juros, que isso só aumenta a dívida pública, tá certo? E não resolve a inflação, não resolveu no passado, não resolveu agora, e os caras continuam aumentando isso, o que acaba dificultando o acesso ao crédito a quem mais precisa. Porque eu tenho certeza que qualquer brasileiro em sã consciência, ele não vai no banco hoje pegar dinheiro, a não ser por extrema necessidade, porque ele teve um acidente, algum problema de doença na família, que deu um desequilíbrio nas suas contas, ele tem que entrar no banco, aí pronto, seja ele pessoa física ou jurídica, ele está rumo ao insucesso ou pessoal ou do seu negócio. Bom, eu nem vou pedir para você fazer uma previsão, Malandrino, porque a previsão não é das melhores, pelo que deu para perceber, até por conta de todos esses aspectos. Então, para a gente finalizar, existe uma luz no fim do túnel? Qual seria a saída para que a economia pudesse, pelo menos das indústrias, né, pudesse ser retomada e estabilizada? Olha, a luz no fundo do túnel seria acreditar que os homens públicos fossem executar as reformas que a gente precisa, que o país precisa. Mas é óbvio que a gente acompanhando o cenário nacional e as ações, principalmente por parte da presidente, que você não ouve homem público nenhum falando em diminuir seus custos, em melhorar sua produtividade, em meritocracia, em remunerar por mérito aquele funcionário público que precise. Enfim, como você não vê nada disso acontecendo, o cenário é caótico. Sem querer ser muito pessimista, mas
Eu acho que vai ficar muito pior do que está hoje. Conforme vai passando cada mês, as coisas vão se complicar muito. Segundo semestre a gente tem um 13º pela frente, que eu acredito que a grande maioria das empresas terão enorme dificuldade de honrar esse salário. Ou seja, se você me perguntar o que eu faria hoje, eu vou dizer o que eu estou fazendo na minha empresa. Eu estou classificando como se a gente estivesse em guerra, fazendo economia em tudo que eu posso, em todos os sentidos, minimizando meus custos e considerando que essa guerra ela vai terminar mais ou menos no 4º trimestre de 2016. Qualquer pessoa que se aventurar a outro tipo de cenário, salvo raras exceções, volto a frisar, porque sempre vai ter alguém que vai estar de forma diferente no mercado. Quem não tiver uma política dessa para dentro do teu negócio, para dentro da tua vida pessoal, por esses 1 ano e meio que a gente tem pela frente ainda, terá sérias dificuldades no seu negócio e na sua vida pessoal também. Tá certo, Malandrino. Muito obrigado pela sua presença aqui, sua colaboração com essas informações práticas, né, de como estão as indústrias aqui em Bauru. Seja bem-vindo sempre aqui, volte mais vezes. Muito obrigado, eu é que agradeço, foi uma satisfação estar aqui. Obrigado e obrigado a você que acompanhou essa entrevista, pela sua audiência e até a próxima. TV Câmara, se interessa para você, interessa para a gente.